E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. O pessoal aqui que tá passando mal. Eu tô sem comer, eu tô passando mal. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar, ou melhor, um Não Pode Chorar. Aqui quem fala é Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Vocês devem ter reparado que no título dessa postagem não tem o número da temporada e do episódio, como tem no piloto do programa e no primeiro episódio. E se você acompanhou aquele episódio até o final, deve se lembrar que eu indiquei a periodicidade desse podcast como quinzenal, ou de 2 em 2 semanas. Assim será. Mas a gente decidiu lançar um extra nessa semana entre os episódios oficiais. Originalmente, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria e crítica de arte, ou, ao menos, tem a maioria dos seus integrantes formados e vinculados a essas áreas. E isso faz com que nossos episódios oficiais, que devem ser lançados quinzenalmente, sejam feitos mais sob o ponto de vista da galera das artes. Como deve ter dado para notar pelos 2 primeiros, a gente tem mesclado um pouco de audiodrama com escrita criativa, comentários e indicações dos integrantes. Aos poucos esse modelo vai variar. A gente pode começar a mergulhar mais na história e na teoria ou deixar o fluxo de asneira aberto também. De todo modo, esses episódios oficiais são um pouco trabalhosos para montagem de pauta, gravação e edição. Um detalhe é que não há um profissional de edição de áudio dentre os integrantes. Daí que decidimos pela periodicidade quinzenal. Dito isso, a gente começou a pensar no que seria possível disponibilizar nessa semana entre um episódio e outro, que não desse tanto trabalho de produção e ainda fosse minimamente interessante de ouvir. Nós poderíamos dar alguns recados, fazer leitura de mensagens e tal, mas para isso a gente precisaria de mensagens para ler, e como o programa está bem no começo, eu prefiro ainda não começar a mentir para vocês e inventar mensagens de uma legião de ouvintes. A gente pensou também em fazer a transmissão ao vivo, mas sem ninguém para assistir seria algo meio triste. Além do que, seria uma live curta, pois em pouco tempo ia dar vontade de sair para comer e beber alguma coisa e reclamar em paz. Foi nesse ponto que veio à luz do que valeria a pena fazer. O Não Pode Chorar, que é esse extra, é o nosso episódio para apresentar um pouco mais os integrantes do Não Pode Tocar e nossa chance de praticar a boa e velha reclamação. Mas não apenas reclamação. É fato que todos os integrantes são reclamões de boca cheia, talvez o André nem tanto, mas a gente gosta muito de resolver problemas e a gente tenta lidar bem com os problemas que não podemos resolver. E sim, eu considero a prática da reclamação como parte do meu processo criativo e uma das características menos inconvenientes na minha personalidade. Mas, como eu disse, ser chato com tudo na vida não é o suficiente, por isso Não Pode Chorar será nosso espaço para compartilhar com vocês a maneira como nós lidamos com alguns problemas ou como não lidamos. Eu já até prevejo que alguns episódios terão só o choro e um relato de como a gente passa raiva nessa vida. Então, antes que você decida desistir de vez desse podcast, é bom saber que nós somos pessoas chatas, manientas e reclamonas, mas que a gente gosta muito de resolver situações problemáticas ou pelo menos sair delas antes de ser engolido. Esse é o caso do primeiro Não Pode Chorar, em que eu vou contar para vocês como desistir de um doutorado. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you going to miss your mom? No. No?
Oh, don't cry. Are you? Sim, meu povo. O mundo permitiu que eu me matriculasse em um doutorado e isso só depõe contra o próprio mundo. Pois, obviamente, meu único objetivo de me tornar doutor é poder usar jaleco branco 24 horas por dia como qualquer acadêmico de medicina do primeiro período de graduação. Essa é uma história triste, irritante e com um final razoavelmente feliz, embora felicidade seja uma palavra muito forte. Vamos dizer somente um final razoável para uma série de decisões erradas que eu comecei a tomar no início de 2017. Depois de ter me formado bacharel em artes plásticas, dado aula para o ensino básico, trabalhado com museus, galerias, acervos, feito meu mestrado em História da Arte, mantido boa produção poética e teórica, eu já estava há um tempo fora da cadeira de estudante. Na época já fazia quase 2 anos que eu lecionava História da Arte no Departamento de Teoria da Arte da Universidade Federal do Espírito Santo, além de diversas disciplinas de metodologia e fundamentos teóricos para o curso de Pedagogia da Faculdade Europeia de Vitória, uma instituição particular dentro da região metropolitana da capital do Espírito Santo. Fora essas jornadas, eu editorava os periódicos do programa de pós-graduação em artes da UFES, mantinha pesquisas no Laboratório de Teoria e Processos em Artes, também na UFES, e tentava conter uma profunda e intensa vontade de matar com requintes de crueldade e transmissão ao vivo uma dupla de pessoas desprezíveis que tinham acabado de me dar calote na república onde eu morava. Mas essa última parte eu deixo para reclamar no outro episódio. Eu elenquei essas atividades e preocupações, fora as mais pessoais, para dizer que esse é o terreno no qual brota a merda. Se você se sobrecarrega de atividades a ponto de não conseguir gerenciar suas vidas doméstica, afetiva e financeira, esse não é um momento no qual você deve tomar decisões mais pesadas do que o cardápio do almoço. Mas nesses momentos a gente perde boa parte da noção sobre o peso dessas decisões e quando percebe, já está perdido numa cidade que você não conhece, acordando na calçada, com insolação e cheiro de mijo. Sério, se você estiver agora nessa situação, para de trabalhar e vai beber. Eu conheço gente que começou a trabalhar demais, viver na correria, e do nada a pessoa perde a casa, perde a família, e tá pagando dízimo na igreja, pagando 100 contos numa rosa sagrada da salvação. Felizmente eu não cheguei nesse ponto, porque se você chegar nesse ponto não tem volta. Na época, minha decisão mais errada foi pegar um projeto que eu havia desenvolvido por meses e me inscrever para a prova de doutorado em artes visuais da Unicamp. Esse não foi um erro só meu. A Fabiana, que está com a gente aqui no Não Pode Tocar, cometeu o mesmo erro, mas além do caso dela ser um pouco diferente do meu, eu não vou falar por ela. Eu me inscrevi na prova da Unicamp e ao mesmo tempo na prova da UDESC, a Estadual de Santa Catarina. Por que eu pensei que seria uma boa ideia ir para Campinas, não sei. Eu detesto aquela cidade. E não é uma questão com os moradores de Campinas não, que por sinal nunca me trataram mal. Minha questão com Campinas é a própria cidade. Parece que Campinas foi projetada para ser detestável, para impedir que você passe mais de 1 hora sem querer esfaquear seu próximo. Mesmo se eu excluir o clima seco e o verão de deserto, que mata até lagarto de desidratação, eu não tenho como aceitar que uma cidade não tenha uma pedra grande, um morro alto, um ponto de referência. Cidade sem morro e sem pedra grande, pra mim, não dá pra viver. Não é cidade. Tudo bem que eu não conheci Campinas inteira, então podem ter regiões interessantes, mas Barão Geraldo e as redondezas da Unicamp é impossível. Tudo bem também que eu me acostumei com Vitória, que é a cidade mais bonita da galáxia, então o comparativo é injusto, mas eu tenho que colocar a ausência de pedra grande e morro, aquele que talvez seja o pior problema de Campinas e da Unicamp. Você mal chega na cidade e ela vira para você e pergunta: você tem carro? E aí você diz: não, eu acredito na qualidade do transporte coletivo para compartilhar o direito de ir e vir. E Campinas te diz: ah, então vai embora, porque aqui você só pode viver se tiver carro e se for rico.
Campinas é um município enorme e não tem como você se deslocar de ônibus sem gastar todo o seu budismo e metade do seu dia. Tem tão pouco ônibus que para sair de um bairro para o outro, você precisa dar mais volta que cachorro atrás do próprio rabo. A última vez que eu tentei pegar um único ônibus que sai da Unicamp para a rodoviária da cidade, eu fiquei 40 minutos no sol sem encontrar ninguém que soubesse se o maldito ônibus realmente passava naquele ponto. E depois de cansar de cozinhar no asfalto, eu tive que andar quilômetros para sair do campus, porque nenhum Uber entrava naquele inferno. Joga na conta desse ódio também o custo de vida. Em Campinas você vai pagar mais caro pela comida, pela bebida, pela luz, pela água, pelo aluguel e pelo ar quente e seco que você respira. Toda a maldita vez que eu pisava em Campinas eu me perguntava como eu fui parar ali. E a resposta é simples e constrangedora. Eu passei na prova de doutorado para uma instituição com a qual eu nunca trabalhei e que fica numa cidade que eu prefiro evitar. Logo após fazer todas as etapas da prova para a Unicamp, eu recebi a notícia de que havia passado na primeira etapa do doutorado da UDESC também. A etapa seguinte da UDESC envolvia a entrevista presencial e eu não estava disposto a pagar R$2.000 de passagem para Santa Catarina para fazer uma entrevista de 15 minutos e voltar para Vitória. Eu jamais vou entender a resistência de fazer uma entrevista dessas por videoconferência. Provavelmente eu teria sido mais feliz se tivesse ido para a UDESC, mas R$2.000 para dar um oi é demais para mim. No último dia de prazo para comprar as passagens para Santa Catarina, a Unicamp liberou os aprovados e eu desisti da prova da UDESC. Eu só não me arrependi disso depois porque nem tive tempo para pensar. Entre o resultado da prova e a matrícula presencial e começo do semestre, tinha mais ou menos um mês de diferença. Eu tomei um café, bebi uma cerveja e já estava viajando para me matricular. Tempo para pensar para quê, né? Os semestres de aula no Espírito Santo estavam no final ainda. Eu tinha correção de prova, de artigo final, preenchimento de pauta, confusão aqui, confusão ali, segue o golpe. Eu só peguei o avião, entreguei os documentos, pedi matrícula em orientação e voltei para Vitória. Aparentemente tudo em ordem. Comecei a pensar na mudança para São Paulo. Tinha um segundo semestre para largar meus empregos, para encontrar um lugar para morar no novo estado, para pedir bolsa. 6 meses é um mínimo para poder planejar uma mudança completa de vida, mas, sob a ótica da Unicamp, não funciona bem assim. Depois de mandar e-mail para minha ex-futura orientadora, eu recebo uma resposta que me fez pensar que eu havia ofendido todos os seus antepassados e acabado com o legado dos Bernazzi. Nem olá, nem seja bem-vindo, nem nada. Só uma bronca porque eu me matriculei sem autorização dela e que isso nunca tinha acontecido antes em todos esses anos dessa empresa vital. E eu só pensando, eu nunca nem lhe vi. Pela mensagem, eu entendi que eu não deveria ter me matriculado sem autorização dela e que não era comum novos alunos não cursarem disciplinas presenciais no primeiro semestre. Mas, para que eu pudesse ser orientado sobre o começo do semestre sem conhecer todos os regulamentos da instituição, só se eu já morasse na cidade, pois o tempo entre os resultados das provas e o começo do semestre era muito curto. Além do que, eu nem imaginei que, para me matricular na disciplina de orientação, eu precisaria que minha orientadora, que ainda não era minha orientadora, me orientasse sobre como começar a orientação. Resultado, viajei no mês seguinte para a primeira reunião e fiquei umas 4 horas ganhando bronca sem entender porquê e fazendo o papel de quem desconhecesse todos os processos acadêmicos para não criar mais uma rixa. E se não bastasse a nítida sensação, por todas as falas que eu ouvia, de que eu não era bem-vindo na Unicamp, pois tinha vínculos demais com a UFES, eu saí da primeira reunião com a obrigação de construir outro projeto, pois o projeto com o qual eu me inscrevi não seria aceito. Justificativa? Eu já tinha um artigo publicado sobre o objeto de estudo, publicado em coautoria com minha antiga orientadora, e apesar de a ligação desse artigo com as questões do projeto de doutorado ser quase nenhuma, isso poderia criar complicações futuras com relação à autoria. Depois de quebrar a cabeça para entender por que raios as minhas várias ligações de pesquisa e trabalho com a UFES representavam uma complicação, eu concluí que não, elas jamais seriam uma complicação de verdade para quem estivesse disposto a travar parcerias. Eu voltei para Vitória, triste e tentando aceitar que eu não poderia mais pesquisar o que eu acredito que seja importante. Mais que isso, eu teria que fazer outro projeto do zero,
sobre uma artista que não me interessava tanto. E isso só poderia chegar a ser uma pesquisa quase um ano depois. De novo, não tinha muito tempo para pensar, porque os boletos não se pagam sozinhos. Lá fui eu triplicar minha carga de leitura, me matar para ter o máximo de produtividade no semestre para aumentar minha chance de bolsa, já que eu tinha cometido o absurdo de só me matricular em uma disciplina. Publiquei artigo em periódico, organizei evento, dei palestra, fiz exposição, editorei revista, participei de congresso, sem parar, sem vacilar. No final do semestre eu já tinha percebido que o projeto que eu poderia desenvolver não tinha nada a ver com a minha base teórica, que eu precisaria defender ideias de autores com os quais eu não concordo ou não me interessam quase em nada e que no mínimo eu tinha mudado de área sem perceber. Para quê? Afinal, eu estava num doutorado para realizar um trabalho que não me interessava em nada. Pela titulação? Ok, seria uma resposta aceitável, mas totalmente em contradição com o discurso que eu faço para as turmas em sala de aula. Se eu defendo que o primeiro ponto para realizar uma pesquisa que não arrebente com a sua saúde é escolher um tema e um objeto de estudo que realmente sejam importantes para você, por que eu gastaria 4 anos investigando algo fora da minha área que não me interessa e através de um método com o qual eu não concordo? Não sei, não deu para parar para pensar. Tudo isso só veio à tona no começo do semestre seguinte, quando eu separei os documentos para pedido de bolsa e recebi a resposta de que minha orientadora não poderia me indicar para a bolsa. Apesar de ela me dizer que não poderia me indicar porque eu possuía vínculos com a UFES, nenhum desses vínculos era mais empregatício. Isso porque eu já havia pedido demissão da faculdade e avisado o dono do apartamento onde eu morava de que no mês seguinte eu me mudaria. Eu já tinha visto apartamento em São Paulo e a Alana e eu estávamos ajeitando tudo para a mudança. Eu não só não tinha vínculos empregatícios, como eu estava disposto a gastar minhas economias nos primeiros meses, confiante pelo que me disseram em todas as reuniões de que em algum momento eu poderia ter bolsa. Embora sempre viesse o papo da situação do país, da crise, blá, blá, blá. Quando eu recebi esse último e-mail, as coisas mudaram. Se minha orientadora não podia permitir que eu sequer me inscrevesse para tentar a bolsa, então algo mais errado estava acontecendo. O fato é que os regulamentos da Unicamp exigem que os pós-graduandos se matriculem em pelo menos uma disciplina presencial no primeiro semestre. Se não for assim, a pessoa não pode ser matriculada. De início eu pensei que o erro havia sido só meu, mas depois de procurar todo tipo de informação, inclusive com outros estudantes de pós da Unicamp que tentaram se matricular sem fazer a disciplina presencial no primeiro semestre, eu descobri que minha matrícula deveria ter sido recusada. Eu deveria ter sido instruído sobre o que fazer no momento em que eu tentei me matricular. Não só não foi assim, como ainda me deixaram seguir pelo primeiro semestre e me matricularam no segundo. Do modo como as coisas foram feitas, eu não apenas não conseguiria bolsa, como poderia ter problemas ao finalizar meu curso, já que minha inclusão no curso foi feita em desacordo com as normas da instituição. Se tivessem dito isso com todas as palavras e recusado minha matrícula, eu teria economizado um semestre inteiro de viagens, ainda teria meus empregos e não precisaria me mudar às pressas. Quando a realidade bateu, nesse lindo ano de 2018 em que Capricórnio volta para o domicílio, eu percebi que tudo estava no caminho errado, que a Unicamp nunca iria admitir que não deveriam ter feito minha matrícula, que eu nunca conseguiria bolsa para pesquisa, que aquele PPG não servia para o projeto que eu realmente queria realizar, que nunca permitiriam que eu organizasse eventos, trabalhasse em periódicos, puxasse parcerias e que eu deixaria de sentir prazer numa das coisas que mais gosto de fazer na vida, estudar arte. O que eu estava fazendo ali? Por que eu ia gastar minhas economias, arriscar minha vida numa cidade que eu detesto, investir 10 mil conto por semestre sem ter nem certeza de que eu teria meu diploma no final? Eu dei 2 passos para trás, saí da caixinha e revi algumas das minhas posturas mais básicas. Eu só faço uma pesquisa se eu realmente acreditar nela. Eu não acredito na autoridade como argumento. Eu não respeito hierarquia. Pesquisar é trabalhar e trabalhar de graça, nem se for para a família. Estudar tem que ser divertido e eu só estou na vida a passeio. Com isso em mente, eu pedi desligamento da Unicamp antes de começar o segundo semestre do doutorado e essa foi a melhor decisão do ano até agora.
Assim que eu tomei essa decisão, as coisas voltaram a andar. Eu consegui voltar para um dos meus empregos, a Lana e eu encontramos um ótimo apartamento e nos mudamos 2 semanas depois. Eu reorganizei meu tempo, voltei a ler o que eu gosto, a escrever o que eu gosto, reaprendi a editar vídeos, aprendi a editar áudio, convenci essa galera a iniciar o Não Pode Tocar, já tô cheio de novas perspectivas e com certeza eu não vou esquecer de me cuidar na hora de entrar em outro doutorado. Eu não desisti de fazer doutorado, só não foi dessa vez. Foi importante aprender que quando algo começa errado e não dá para consertar, você não precisa ser cabeça dura e insistir. Às vezes, desistir de algo é o melhor caminho. Imagina só se a gente tivesse mudado para São Paulo, eu ia gastar todo o meu pouco dinheiro numa cidade cujo prefeito é a encarnação do dolinho sabor picolé de chuchu, ajoelhando no milho para uma instituição que não me quer, aguentando papo diário de empreendedor do paulistano médio e morrendo de saudades de andar por uma calçada sem buraco. No fim das contas, esse podcast é também fruto dessa desistência e eu fico muito feliz de voltar a sentir que produzir conhecimento não depende de ter um número de matrícula. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Britney alone! Please! Então é isso. Fechando esse episódio do Não Pode Chorar. Não vou aporrinhar muito mais vossos ouvidos. Se você tiver algum comentário, quiser nos explicar por que cargas d'água você ficou até o final dessa reclamação ou já tiver passado por alguma história parecida, pode mandar áudio ou escrever para nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o pode é com D mudo. Faça um desfavor para a humanidade e avalie a gente com 5 estrelas lá no iTunes. Não deixa de seguir o Tiwi no Twitter, pelo @nãopodetocar, assim como nossos perfis pessoais, o meu, da Alana, da Fabiana e do André, que também estão na descrição do episódio. E se você tiver curiosidade sobre as nossas pesquisas, mais ou menos sérias, dá uma passada em notamanuscrita.com, porque lá sim já tem bastante material. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Não Pode Tocar, o Porta Sem Aldrava 2. Acho que é isso. Até mais. Obrigado! Because I know somewhere deep down in my heart, I still love you.